Olá, pessoal, aqui é a professora Natane e a gente vai falar um pouquinho sobre vetores em R. Então vamos lá, eu já estou com o meu R aberto, inclusive deixei aqui de propósito tudo isso que a gente já tinha criado aqui no nosso vídeo anterior para ensinar vocês como que eu limpo, porque às vezes pode ser que vai ficando confuso e você quer limpar esse ambiente. O que você faz? Você aperta Ctrl e L, então ele já vai sumir aqui para você, vai limpar essa parte aqui para você. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós podemos criar os nossos vetores. Então, eu vou continuar com a variável de nome x e eu quero armazenar os números de 1 a 10. O que eu posso fazer? A gente pode utilizar a função C e aqui dentro você coloca quais os valores que você quer que armazena dentro de x. Então, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Ah, mas isso dá trabalho, professor. Os números estão em sequência. Não tem um jeito melhor de fazer? Tem um jeito melhor de fazer. Então, olha só, eu vou executar esse x. Então, observa aqui no ambiente que ele já mostra para mim que esse x está armazenando esses números de 1 a 10. E se eu colocar só x, ele vai imprimir para mim aqui os valores de 1 até 10. O jeito mais simples que a gente tem de colocar esses números de 1 até 10 é utilizar o símbolo de 2 pontos. Se eu coloco 2 pontos, 10 e mando executar isso daqui, o meu x vai continuar com os mesmos valores de 1 a 10, só que escrito de uma maneira bem mais tranquila. E eu posso fazer o inverso, eu posso colocar para ele colocar de 10 até 1. Então, se eu trocar aqui, ó, 10 até 1 e mandar executar, ele mostra aqui pra gente de 10 até 1. Então, 10, 9, 8, 7, 6 até 1. Ele mostra essa ordem reversa para a gente, então. Ah, professora, eu quero colocar de 1 até 10 e depois de 101 até 110. Como que eu faço? É assim que eu faço? Eu coloco x igual a 10 até 1, 101 até 110? Será que isso funciona? Não, não funciona. A gente precisa juntar esses dois vetores. Se eu colocar só 10 até 1, ele vai funcionar. Só porque na hora que eu coloco desse jeito aqui, ele não entende o que eu estou querendo fazer com esse 10 até 1 e desse 101 até 10. Então, se eu mandar executar, ele me mostra aqui que tem um erro. Qual que é esse erro? Como que a gente conserta? A gente utiliza a função C. Então, eu estou falando que eu quero juntar, que eu quero concatenar de 10 até 1 e de 101 até 110. Quando eu mando executar isso daqui, observa que nós vamos ter, então, de 10 até 1 e de 101 até 10 no mesmo vetor. Observa que aqui a gente tem um número 1 e aqui a gente já tem um número 19. Da onde que surgiu isso? Surgiu do seguinte: como ele entende que isso aqui é um vetor, ele me mostra que esse aqui é o meu primeiro elemento. E ele só mostra esse número aqui nas nossas linhas. Então, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o meu 19º elemento. Então, aqui para cima, em que a gente só tinha o valor 1, não significa que eu tenho uma dimensão, uma linha. Ele está identificando esse primeiro número aqui, mas aqui existem 10 elementos. Se eu diminuir o tamanho disso daqui e mandar executar isso aqui de novo, ele já vai me mostrar o tanto de qual o número do elemento que começa naquela linha. Então, olha só, aqui eu tenho 1, que é o 10, e aqui ele já me mostra o número 7. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse aqui é o 7º. Então, é só uma questão de organização dos dados para você conseguir visualizar esses vetores e qual é o primeiro elemento de cada vetor. Além dessa forma de utilizar o C para você colocar o valor que você quiser, como por exemplo, y recebe C 10, 20, 274, 36, 72. Você pode colocar um número que você quiser aqui dentro, como você pode utilizar sequências. E em relação à sequência, nós temos outra função aqui que a gente pode utilizar, que é a função rep. O que a função rep faz? Vamos pesquisar ela? Você coloca a interrogação e coloca o nome da função que você quer. Se você der um Enter, ele vai mostrar aqui pra gente no help qual
que é essa função. Observe que aqui ele mostra para a gente duas opções. Replicar TimeDate, objetos do tipo TimeDate, ou então replicar elementos de um vetor e listas lá do pacote Base. Esse pacote Base são todas essas funções básicas que tem no R que a gente usa. Então é esse aqui que a gente quer. Clica nele, ele vai ter aqui a descrição, vai replicar todos os valores de x. Quem é x? Aqui a gente tem o uso. Tem essas variações do rep_int e o rep_len, mas é comum a gente utilizar mais só o rep. Deixa eu organizar o tamanho aqui. Então, o que que ele leva aqui? Ele leva um vetor, que é aquilo que você quer repetir. Então, o que que acontece? Além desse x que você quer repetir, você tem alguns outros argumentos que você pode passar para essa função, para ela repetir esse valor de alguma maneira. Então, olha só, aqui nós temos a opção de times, length_out e each. O que que isso quer dizer? Times, um valor inteiro de vetor. O que esse times quer dizer para a gente? Quantas vezes que esse valor vai ser repetido? Então, observe o seguinte, o que nós temos guardado dentro de x? Nós temos aqui de 10 até 1 e depois de 101 até 10. Se eu colocar aqui dentro da minha função rep o valor de x e pedir ele para repetir times igual a 5 vezes e der um Ctrl Enter aqui, pedir para ele executar, ele vai repetir essa sequência, que é de 10 até 1 e depois de 101 a 110, por 5 vezes. Então, aqui, ó, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Então, aqui ele consegue repetir o vetor inteiro tantas vezes. Além do times, a gente tem um argumento diferente, que é o each. O que o each quer dizer? Ele vai falar pra gente que cada elemento desse vetor, você quer que repete ele um número x de vezes. Então, aqui a gente vai repetir cada elemento de x por 5 vezes. Apertei Enter, olha só o que aconteceu. Eu tenho o número 10 por 5 vezes, o número 9 por 5 vezes, o número 8 5 vezes e assim por diante, até lá o meu número 110 por 5 vezes. Então, nós temos aqui que o times vai repetir o vetor inteiro, coloca o vetor, cola o vetor de novo, cola o vetor de novo por 5 vezes, ou o tanto de vezes que você colocar. E já a função each, ela vai repetir para a gente cada elemento do vetor aquele tanto de vezes. Então, ele pega o primeiro elemento, repete. Segundo elemento, repete. Terceiro elemento, repete. E assim por diante. E para finalizar essa questão de vetores, de sequências de valores, além de utilizar os dois pontos, utilizar o C, utilizar o R, rep, nós temos a opção de sec. O que esse sec quer dizer? Vamos pesquisar aqui. Sec. Ele vai mostrar aqui pra gente geração de sequência, que é o nome da nossa função. Ele é do nosso pacote Base também. E ele vai gerar sequências regulares. E como que a gente utiliza ele? Aqui a gente sempre vai ter vários diferentes usos dessa função. Geralmente a gente vai usar o primeiro, depende do que você quer fazer. Aqui no primeiro ele mostra que o primeiro argumento aqui é o from, ou seja, da onde que vai começar a minha sequência. O segundo argumento é o to, que é na onde que vai terminar a minha sequência. E o by, que é de quanto em quanto que essa sequência vai ser executada. Então, olha só, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, ele mostra lá embaixo alguns exemplos de como que você pode utilizar. Você pode depois pegar cada exemplo desse aqui e rodar para poder ver o que acontece. Mas olha só, eu posso pedir para ele colocar uma sequência em que vai começar em 1, vai terminar em 10 e vai andar de 1 em 1. É que nem o for, que a gente sempre coloca o início do for, até onde que vai e de quanto em quanto vai ser esse incremento. Então, olha só, esse sec de 1 até 10, de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Se eu copiar esse comando e colocar para ele executar de 2 em 2, vai ser 1, 3, 5, 7, 9. Então, ele está fazendo um for e está montando um vetor com os elementos resultantes disso.
Além de colocar essa sequência pulando de 2 em 2, a gente ainda pode colocar essa sequência para pular de números bem pequenos. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui um sec de 1.05 até 2, indo de 0.05 em 0.05. Então, ele vai mostrar para mim toda essa sequência, desde que eu mostre o início, o final e de quanto em quanto que eu vou caminhar com essa sequência. E essa sequência, a gente pode atribuir ela a algum vetor. Então, eu vou chamar aqui de var1 e vou atribuir a ela. E vou pedir para me mostrar o resultado de var1. Então, a gente consegue armazenar essa sequência dentro da nossa variável. Certinho? Então, vejo vocês no próximo vídeo.